Olá, nobre colega, hermeneuta, exegeta, causídico, muito bem, mais uma aula de ética profissional na advocacia e o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, é uma grande satisfação que se renova poder estar com você em mais uma aula, muito bem. E antes de tudo, venham comigo, vamos aqui para a mensagem do bem, para que possamos conservar o hábito de termos bons hábitos, sempre aqui vibrando na positividade. Eu falei vibrando e não brisando. Vamos lá, gente, ó. Frase do dia! Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Nada mais, nada menos que o saudoso Ayrton Senna, ídolo eterno. Gente, quinta marcha toda hora, no limite, no limite. Vamos lá. Vem comigo aqui, vamos lá, gente. Na aula passada, nós tratávamos do quê? Nós tratávamos lá dos requisitos para que o indivíduo ele se inscreva como advogado perante os quadros da OAB. Então venham comigo. Isso consta onde? Ó, lá do artigo 8º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Muito bem, está aqui, ó. Requisitos para inscrição como advogado. Capacidade civil, legal. Diploma ou, na falta dele, a certidão e de acordo com o RG mais o histórico escolar autenticado. Título de eleitor e a quitação com serviço militar obrigatório, lógico. Nesse caso aqui, se brasileiro, serviço militar obrigatório, legal. Inciso 4º, mais um requisito, ser aprovado no exame de ordem, não exercer atividade incompatível, ser uma pessoa idônea e prestar compromisso perante o conselho. E na aula de hoje ficamos o quê? De diferenciarmos atividade incompatível, conduta incompatível, inidoneidade moral e crime infamante. Legal? Muito bem. E só um toque importante, não se esqueçam que, além dos outros requisitos, são requisitos para a inscrição como advogado não exercer uma atividade incompatível e ser uma pessoa idônea, ok? Consoante aqui o inciso 5º e o inciso 6º do artigo 8º do EAOAB. Vamos começar aqui então, gente, ó. O que seria uma atividade incompatível com a advocacia? Sendo que não exercê-la é um requisito para que você possa se inscrever como advogado perante os quadros da OAB. Gente, na verdade, a atividade incompatível, ela tem relação com a vida profissional, E o artigo 28 do Estatuto, ele traz o quê? Um rol taxativo de números clausos de atividades incompatíveis com a advocacia. E o que nós notaremos nas próximas aulas? Que a incompatibilidade é a proibição total em advogar. Incompatibilidade, artigo 28 do EAOAB, é a proibição total em advogar, que não se confunde com impedimentos. Impedimentos, artigo 30 do EAOAB, proibição parcial em advogar. Mas fiquem tranquilos que nas próximas aulas iremos diferenciar incompatibilidades de impedimentos. E só um toque importante, tanto as incompatibilidades, bem como os impedimentos, existem para evitar o quê? Que algumas pessoas tivessem vantagens ou desvantagens ao advogar. Exemplo clássico dos clássicos. Venham comigo aqui, gente, ó. Atividade militar, o militar, ele é incompatível, é uma atividade que é incompatível com a advocacia. Justamente por quê? Porque o regime militar, que é caracterizado pela hierarquia, pela obediência, ele não tem a liberdade necessária que se necessita para que você possa advogar. Então, se o militar pudesse ao mesmo tempo ser um militar e advogar, ele estaria em desvantagem, porque ele não teria a liberdade que é necessária para que você exerça a advocacia. Legal? Exemplo 2 que eu cito, venham comigo aqui, ó, exemplo 2. Exemplo 2, outra atividade incompatível com a advocacia. A gente é a magistratura. A magistratura é também uma atividade que é incompatível com a advocacia. Proibição total em advogar. Por quê? Imaginemos se um desembargador pudesse advogar. Ele teria vantagens que os demais advogados não têm. Por exemplo, ele poderia influenciar juízes de primeiro grau no proferimento de sentenças, poderia. Ele poderia, por exemplo, ele teria muito mais facilidade para captar clientes. Outro exemplo aqui, gente, ó. Exemplo 3 de atividade incompatível. Eu insisto, hein? Proibição total em advogar. Proibição total em advogar. Por exemplo aqui, gente, o gerente de um banco. Quando eu falo banco, é banco público ou privado, hein? Ser aqui gerente de banco, exercer a gerência de um banco, é uma atividade que também é incompatível com a advocacia. Por quê? Se o gerente de um banco pudesse ser um gerente do banco e ao mesmo tempo advogar,
ele teria vantagens que os demais não têm. Por exemplo, ele teria mais facilidade para captar clientes. Ah, você quer que eu libere aquele empréstimo? Ah, tá bom então. Então me constitua como advogado naquele inventário da sua tia. Então, é uma atividade que é incompatível porque ele teria vantagem que os demais não têm. Eu insisto aqui, gente, não exercer uma atividade incompatível é um requisito para que você se inscreva como advogado. Beleza? E a incompatibilidade, eu insisto, ela não se confunde com o impedimento. Incompatibilidade, proibição total de advogar. O impedimento, artigo 30, é a proibição parcial. Por exemplo, o servidor público, ele é impedido de advogar contra a fazenda que o remunera. O servidor público, em regra, ele até pode advogar, só que ele é impedido de advogar contra a fazenda que o remunera. Por exemplo, um servidor público no município até pode advogar, exceto contra o município. Ok? Muito bem. Então vamos lá, gente. Ó, incompatibilidade, artigo 28 aqui do EAOAB, proibição total em advogar. Artigo 28. Muito bem. Agora cuidado, hein? Conduta incompatível, ela não se confunde com atividade incompatível. A conduta incompatível, ela tem relação com a vida pessoal, e o artigo 34, parágrafo único do EAOAB, ele traz exemplos do que seriam condutas incompatíveis. Por exemplo, a toxicomania. Toxicomania. A toxicomania habitual é uma conduta que é, de acordo com o estatuto, uma conduta incompatível. Toxicomania, embriaguez habitual são condutas incompatíveis. Professor, tem que ter habitualidade? Sim, tem que ter habitualidade. De vez em quando pode, tá, gente? O que não pode é ser o quê? Uma habitualidade. E o professor pergunta, e se porventura a OAB constatar que aquele causídico, ele exerceu uma conduta incompatível, com habitualidade, qual que é a consequência para ele? Suspensão dos quadros da OAB, e essa suspensão varia de 30 dias a 12 meses. Conduta incompatível constatada, lógico, habitualidade, embriaguez, toxicomania e tal, é suspensão dos quadros da OAB. E essa suspensão ela varia de 30 dias a 12 meses. Ok? Muito bem. Vamos lá. Gente, viu comigo aqui então? Inidoneidade moral, gente. Atividade incompatível não se confunde com conduta incompatível e também não se confunde com inidoneidade moral. E mais uma vez, hein? Ser uma pessoa idônea é um requisito também para que você se inscreva como advogado. Na verdade, a inidoneidade moral tem relação com a vida pessoal. E só um toque, hein? Diferentemente da conduta incompatível, que só será verificada se houver uma habitualidade, aqui não. Aqui basta uma vez. Ok? E se porventura o causídico for declarado, o advogado for declarado inidôneo pela própria OAB, qual que é a consequência? Exclusão dos quadros da OAB. Conduta incompatível, suspensão de 30 dias ou 12 meses. Legal. Agora, se for decretada a sua inidoneidade, exclusão dos quadros da OAB. Exemplo, um exemplo assim meio lúdico, tá? Imaginemos, né? Balada, yes, noite das tequilas, muito bem. Aquele jovem advogado se empolga, toma todas, fica nu, né? Num ato aí de liberdade, ele fica nu e não sei como, ele com uma bandeira da OAB, ele começa a dançar lá aquela música lá do Naldo Bene, uísque, água de coco, nu com a bandeira da OAB, e alguém filma e aquilo viraliza, vira um meme. Gente, ele poderá ser excluído dos quadros da OAB, fundamento aqui, inidoneidade moral. Basta uma vez, hein? Que cena terrível. Mas vamos lá, acontece. E vamos lá, gente, ó. E também não se confunde com crime infamante. O crime infamante, colegas, aliás, só uma pergunta, professor. Se porventura a OAB, ela declara a inidoneidade aí do advogado e ele é excluído dos quadros da OAB, já era? Não pode mais voltar para a advocacia? Não. Nós verificaremos que mesmo no caso da exclusão, se o advogado pleitear e cumprir os requisitos da reabilitação, ele pode voltar sim a ser um advogado. Mesmo que excluído dos quadros da OAB, desde que ele cumpra alguns requisitos, ele pode o quê? Ser reabilitado. A reabilitação, nesse caso, é a ocultação dos efeitos da condenação e ele pode voltar sim a advogar, ok? Mesmo aí no caso de exclusão. Só um toque. Se ele for excluído dos quadros da OAB por um crime
por um crime infamante, por exemplo, nesse caso, a reabilitação perante a OAB está condicionada à reabilitação no processo penal. Exclusão em decorrência de condenação penal, por exemplo, crime infamante, reabilitação perante os quadros da OAB está condicionada à reabilitação no processo penal. Muito bem. Gente, crime infamante, ele tem relação com a vida pessoal ou vida profissional. Na verdade, são aqueles crimes que denigrem a imagem da advocacia. São aqueles crimes que denigrem a imagem da advocacia. Beleza? Então, por exemplo, aquele indivíduo que é advogado, só de fachada, mas na verdade é um leve trás lá do presidiário. Crime infamante. Outro exemplo, o próprio Conselho Federal da OAB, que é o órgão supremo da OAB, ele entendeu que o crime hediondo é um crime presumidamente infamante. Crime hediondo é um crime presumidamente infamante. Mas, professor, ok, advogado, crime infamante, qual que é a consequência? Ele pode também ser excluído dos quadros da OAB por ser decretada a sua inidoneidade moral. Então, condenação por crime infamante pode acarretar o quê? A declaração de inidoneidade e consequência exclusão perante os quadros da OAB. Beleza? Muito bem. Professor, eu fiquei um pouco na dúvida lá entre incompatibilidade e impedimentos. Fiquem tranquilos porque nós teremos lá uma aula específica onde iremos fazer vários exercícios, tem até macete, tá? Em relação lá a incompatibilidades e impedimentos, tá? Fiquem tranquilos. Muito bem. Aqui foi um breve introito. Vamos lá então, coleguinhas. Item 2, item importantérrimo, despenca em prova, chove em prova. Aqui, ó, tipos de inscrição. Quais são os tipos de inscrição do advogado? Ok, gente? Inscrição do estagiário eu deixo para depois, tá? Vamos agora falar do quê? Dos tipos de inscrição dos causídicos, dos advogados. Ó, estagiário deixa para depois, tá? Ok? Lógico, sem desmerecê-lo, mas vamos deixar aqui para depois. Muito bem. Como é que é assim, gente? Ó, no primeiro momento, nós temos aqui, ó, 2.1, com muita calma, com muita singeleza, a inscrição principal. Com muita calma, vou colocar aqui, inscrição principal. Gente, a inscrição principal do advogado, ela tem previsão legal aqui, ó, lá no artigo 10 cabeça, no artigo 10 caput, do EAOAB, do Estatuto da Advocacia e da OAB. EAOAB. Ok? Legal. Na verdade, a inscrição principal, vamos colocar aqui em azul, ó, é a primeira inscrição do advogado, onde ele pretende estabelecer o quê? O seu domicílio profissional. Onde ele pretende estabelecer o seu domicílio profissional, onde ele pretenda advogar. Ok? Muito bem. Mas calma lá, domicílio profissional, por exemplo, professor, eu nasci em São Paulo, me formei em Minas Gerais, só que eu pretendo estabelecer o meu domicílio profissional na Bahia, com muito axé. E aí, onde eu devo efetuar a minha inscrição principal? Onde você pretenda estabelecer o seu domicílio profissional, advogar com habitualidade, nesse caso, no Conselho Seccional do Estado da Bahia. Professor, eu prestei o exame de ordem no Ceará, só que eu pretendo advogar, estabelecer o meu domicílio profissional no Estado de Pernambuco. Nesse caso, inscrição principal no Estado de Pernambuco. Não é onde você colou o grau, não é onde você prestou o exame de ordem, não é onde você nasceu, não é onde é sediada a sua faculdade, é onde você pretenda advogar. É onde você pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Ok? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. E se porventura eu tiver dúvidas quanto ao meu domicílio profissional? Por exemplo, professor, na verdade, eu vou prestar o exame de ordem, só que eu quero continuar estudando para concursos públicos da área jurídica. Nesse momento, eu não vou advogar. Nesse contexto, gente, o próprio EAOAB falou o seguinte, coloquem assim, gente, observação 1, tá? Na dúvida, vamos colocar direitinho aqui, gente, ó. Na dúvida, quanto ao domicílio profissional, gente, na dúvida, quanto ao domicílio profissional, prevalece o quê? O domicílio
da pessoa natural, tá? Então, na dúvida, quanto ao domicílio profissional, prevalece aqui o domicílio da pessoa física, da pessoa natural, tá? Então, na dúvida, quanto ao domicílio profissional, prevalece aqui o domicílio da pessoa física. Beleza? Depois verifiquem lá, vale a pena. Lá no artigo 10, parágrafo 1º do EAOAB. Aí só um toque importante, hein? Onde você realizar na unidade federativa, por exemplo, no estado, onde você realizar a sua inscrição principal, você pode advogar de forma ilimitada. Atenção, por quê? Na unidade federativa, onde você tem a sua inscrição principal, advocacia ilimitada. E nas demais unidades federativas, por exemplo, nos demais estados, advocacia limitada. Se porventura você também exercer a advocacia ilimitada em outro estado, por exemplo, será necessária realizar o quê? Uma inscrição suplementar. Quantas forem necessárias. Calma lá então. Inscrição principal naquele estado, advocacia ilimitada. Legal. E em outros estados, advocacia limitada. Caso contrário, será necessária o quê? Necessária lá uma inscrição suplementar. Professor, repete. Então, vou repetir, calma. Inscrição principal, advocacia ilimitada. Legal. Em outras unidades federativas, advocacia limitada. Caso contrário, será necessária uma inscrição suplementar. Mas calma lá, professor. Quais são os critérios que a lei estabelece para definir se aquela advocacia em outro estado é limitada ou ilimitada? Venham comigo, vou explicar isso agora, tá? Vamos lá então, coloque assim, gente, ó. 2.2, vamos lá, com muita alegria. Uau, que alegria, professor. Vamos lá, alegria, alegria. Gente, finjam pelo menos, tá? Finjam. Mandem essa mensagem para o cérebro. Vamos lá. 2.2. Gente, brincadeiras à parte, ó, de coração. Vai valer a pena. A advocacia é uma função dinâmica. Você pode fazer um bem danado e o melhor, ser muito bem remunerado por isso, tá, gente? E na boa é a lei do retorno. Fazer o bem, né? Fazer o bem e o bem volta. Ok? Consequentemente também, né? Requequete, que é muito bom. O faz-me rir é fantástico também. Ok? Muito bem. Vamos lá então, gente. 2.2. Coloque assim, ó. Inscrição suplementar. Com muita calma, com muita singeleza. Vamos lá. A inscrição suplementar será necessária quando? A advocacia ilimitada em outra unidade federativa. Beleza? Professor, onde que tem previsão legal aqui, ó? Inscrição suplementar no artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Legal? Vamos colocar aqui então, gente, ó. Inscrição suplementar, advocacia ilimitada em outra unidade federativa. Em outra unidade federativa, por exemplo, em outro estado. Legal. E quais são os critérios, professor? E quais são os critérios adotados? Quais são os critérios adotados pela lei para estabelecer se aquela advocacia é limitada ou ilimitada em outro estado? Vamos colocar aqui, gente, ó. Então, critérios. Coloca assim, primeiro critério que a lei estipula para verificar, lá estabelece para verificar se aquela advocacia é limitada ou não em outro estado. Aqui, ó, mais de 5 causas por ano em outro estado. Então, se você patrocinar mais de 5 causas por ano em outro estado, nesse contexto, advocacia ilimitada, inscrição suplementar, quantas forem necessárias. E lógico, uma anuidade para cada uma delas, ok? Legal. Só que só um toque importante, nós temos algumas exceções, tá? Nós temos algumas exceções onde essa restrição não se aplica. Temos algumas exceções onde essa restrição ela não se aplica. Primeira exceção está aqui, gente, ó. Advocacia extrajudicial. Há um parecer, por exemplo, acompanhar um cliente no inquérito policial. Então, a advocacia extracontratual, pareceres, consultorias, acompanhar um cliente lá no inquérito policial, não temos aqui essa restrição. Outra restrição está aqui, gente, impetração de habeas corpus. Também não temos essa restrição de 5 feitos por ano. Outra restrição está aqui, acompanhar carta precatória. Acompanhar carta precatória, nesse contexto aí, nós não temos a restrição de 5 feitos por ano. Beleza? Legal. E também aqui, gente, ó, temos a advocacia em tribunais.
tribunais superiores. E Tribunal Superior, STF, STJ, dentre outros, nesse caso, jurisdição nacional. Então não há essa restrição. Tribunais superiores. E também tribunais o quê, gente? Interestaduais, ó. Interestaduais. Estaduais. Gente, por exemplo, aqui, ó, o TRF, segunda região, ele engloba aqui estados Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a sede é no Rio de Janeiro. Então, nesse caso, causas que tramitarem aqui, ó, perante o TRF, segunda região, que engloba 2 estados, nesse contexto óbvio, não temos aqui esta restrição de 5 feitos por ano, porque ele tem jurisdição interestadual. Nesse contexto aqui, abrange 2 unidades federativas. Beleza? Legal. Vamos lá então, gente, ó. Qual que é o segundo critério? Segundo critério que a lei estabelece para definir se há ou não uma advocacia ilimitada em outra unidade federativa. Aqui, gente, ó, constituição de filial em outra unidade federativa. Constituição de filial em outro estado, por exemplo. Constituição de filial, ok? Depois verifiquem lá, gente, lá no artigo 15, artigo 10, lá no parágrafo 5º, também lá do EAOAB. Ok? Ato de criação de filial em outra unidade federativa. Beleza? Gente, cuidado porque, ó, quando é criada uma filial de um escritório em outro estado, por exemplo, esse ato deve ser o quê? Averbado no registro da sociedade. O ato de criação da filial tem que ser averbado onde? No registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional do Estado, onde essa filial será instalada, devendo todos os sócios realizarem uma inscrição suplementar, porque você presume que todos eles irão advogar de forma ilimitada no estado onde foi criada a filial. Exemplo esse aqui, gente, exemplo. Imaginemos que nós temos aqui a sede do escritório, temos aqui um escritório, né, uma banca de advogados, legal, lá no estado de São Paulo. Um beijo, São Paulo, legal, né? E temos lá 5 advogados que são sócios. São sócios. Professor, qual que é a diferença entre sócio e associado? Depois eu explico, não é o momento ainda. Então temos aqui, ó, 5 advogados sócios, beleza? Os negócios, eles prosperam, vários clientes em Santa Catarina, aqui na Ilha da Magia, né? Todo mundo de sunga, uma loucura. Então, Ilha da Magia, legal. E é criada uma filial desse escritório aqui em Florianópolis, Ilha da Magia, ok? E não se esqueçam que deve ser o quê? Esse ato que cria filial deve ser averbado aqui no registro da sociedade e deve ser também o quê? Deve ser também arquivado aqui no Conselho Seccional aqui de Santa Catarina, onde será instalado filial. E somente um dos sócios é que tocará os negócios aqui em Santa Catarina. Então, um dos sócios, ele comandará a filial aqui em Santa Catarina. A pergunta é a seguinte: somente este sócio que comandará a filial que deverá realizar uma inscrição suplementar ou todos eles? Consoante o artigo 10, parágrafo 5º, todos os sócios devem, cada um deles, né, ter aqui uma inscrição suplementar. Beleza? Ok? Muito bem. A gente prossigamos então. Então é isso aí, né? Inscrição principal, beleza. A inscrição suplementar. E para fechar aqui, gente, ó, 2.3, vamos ter o padrão, a cor, né? 2.3, cor escura. Coloque assim, inscrição por transferência. Inscrição por transferência. Inscrição por transferência. Gente, tem essa inscrição por transferência, o que vocês notarão? Que ela será necessária quando houver o quê? A mudança definitiva do domicílio profissional. Então, inscrição por transferência, mudança. Vou colocar aqui, gente, mudança definitiva do domicílio. Mudança definitiva do domicílio profissional. Gente, por exemplo, vou colocar aqui o meu caso, domicílio profissional. Por exemplo, eu Leonardo Torres. Gente, eu me formei em 2004, faz tempo, hein? Exame de ordem, passei, yes!
em São Paulo. Em São Paulo, abri um escritório lá no centrão de São Paulo, Praça da Sé. Um sucesso, enfim, né? Mudanças da vida, eu mudei aqui para Santa Catarina, em Florianópolis, em 2007. Eu estabeleci aqui o meu novo domicílio profissional. Tanto que fui obrigado a realizar uma inscrição por transferência. Mudança definitiva, domicílio profissional. Professor, mas o número, ele é mantido? Não. Nesse caso, você terá um novo registro, um novo número. Beleza? Mudança definitiva aqui, domicílio profissional. Entendi. E onde que é prevista aí, professor, essa inscrição por transferência? Essa inscrição por transferência é prevista aqui, ó. Depois vejam com calma. Ela tem previsão legal aqui no artigo 10, parágrafo 3º do EAOAB. Façamos o seguinte, ó, aquele momento que nós adoramos de paixão. Que momento? A vida como ela é, sem filtros. Vamos aqui verificar como que a FGV, ela questiona a teoria na prática. Como que a FGV, ela vai tratar desse tema na prática. Então venham comigo, vamos lá então. Cadê você? Está aqui, ó, vamos lá. Victor nasceu no estado do Rio de Janeiro e formou-se em Direito no estado de São Paulo. Posteriormente, passou a residir e pretende atuar profissionalmente como advogado em Fortaleza, Ceará. Porém, em razão de seus contatos no Rio de Janeiro, foi convidado a intervir também em feitos judiciais em favor de clientes nesse estado, cabendo-lhe patrocinar 6 causas no ano de 2015. Diante do exposto, para tudo que eu estou nervoso, calma. Vamos aqui então respirar fundo e vamos aqui ler novamente o enunciado. Victor nasceu no Rio de Janeiro. Legal. Nasceu no Rio de Janeiro, aqui. E formou-se em Direito no estado de São Paulo. Legal. Posteriormente, passou a residir e pretende atuar profissionalmente como advogado em Fortaleza, Ceará. Então espera um pouquinho, gente. Ele pretende aqui estabelecer o seu domicílio profissional no estado do Ceará. Inscrição principal perante Conselho Seccional do estado do Ceará. Beleza. Porém, em razão de seus contatos no Rio de Janeiro, foi convidado a intervir também em feitos judiciais em favor de clientes nesse estado, cabendo-lhe patrocinar 6 causas em 2015. Opa! Advocacia ilimitada em outra unidade federativa. Então, nesse caso aqui, além da inscrição principal no Ceará, é fundamental que ele providencie uma inscrição suplementar no estado aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Ele, patrocinará 6 causas, isso caracteriza uma habitualidade. Inscrição principal Ceará e inscrição suplementar Rio de Janeiro. Resposta correta é D. Ó. A inscrição principal de Victor deve ser feita no Conselho Seccional do Ceará. Afinal, a inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território ele pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Além da principal, Victor deverá promover a inscrição suplementar no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, já que esta é exigida diante da intervenção judicial que exceda 5 causas por ano. Amigos e amigas, mais uma vez, tá? Dá para ser feliz. Estatuto é a teteia fácil, é a sua chance de gabaritar no exame de ordem, ok? Para por aqui então, beijo no coração, namastê, até a próxima aula, um forte abraço e até lá, valeu!